Faz, tudo bem? Então, hoje o nosso vídeo vai falar sobre a necessidade de prosperar. Então, fica aqui comigo, já deixa o seu like e vamos conversar. Então, a necessidade de prosperar. Como é que ela vem? Eu acho que todo mundo no mundo já pensou como seria a sua vida se você conseguisse a sua casa do sonho, o seu carro do sonho, a sua vida do sonho, se você trabalhasse só de manhã e folgasse à tarde, ou se você não trabalhasse e fosse rico. Então acho que todo mundo já tem essa idealização do seu sonho, né, de vida. Então, qual é o momento que a gente se sente preparado para começar a colocar em prática, né? Tem pessoas que já dão a cara a tapa, já vai fazendo as suas coisas, empreende ou investe. Mas e a gente que veio de um lugar escasso, de um lugar que sem oportunidade, sem privilégios? Qual é o momento que a gente sai dessa bolha de conviver com pessoas que pensam totalmente negativo, de conviver com pessoas que só pensam em sair, em gastar dinheiro, que não é errado, gente, não é errado de jeito nenhum. Mas eu acredito que é um momento que as coisas. Esse é o momento que todo mundo tem. Porque comigo isso aconteceu esse ano. Eu gosto muito de sair, gente. Eu gosto muito de sair, gosto muito de me divertir. Só que às vezes, quando a gente vê algumas coisas que a gente deseja e a gente não pode comprar, a gente não pode ter, a gente começa a refletir com que a gente está gastando nosso dinheiro, com que a gente está depositando a nossa energia. Às vezes a gente fica só esperando pelo final de semana, né? Então, a minha chave foi agora, quando eu fiz 23 anos, que essa chave girou na minha cabeça e veio esse pensamento de interromper essa escassez, de prosperar, no caso. E essa necessidade, ela chega em algum momento, ela chega, essa necessidade de mudança, de querer algo novo, de querer realmente realizar sonhos de verdade, porque o tempo está passando. E o que eu pensava, o que eu pensei quando eu veio essa necessidade pra mim? Eu pensei, cara, eu já vou fazer 23 anos, eu ainda não conquistei a minha casa, tudo bem. A gente pode se cobrar tanto assim, gente, tá? Porque tudo acontece no tempo de Deus, né? Mas a gente começa a pensar, a refletir. Caramba, eu já deveria estar, então, eu já deveria estar começando a fazer algo para isso. E aí veio essa necessidade, então eu acho que é muito de você esse pensamento de querer mudar. Então, assim, talvez hoje, se você ainda não tem esse pensamento, uma hora ele vai chegar, não se preocupe. Mas, se já chegou, fique despreocupada, porque isso acontece com todo mundo. E assim, eu acho que você tem que pensar como é que você pode fazer para fazer essa mudança. Como eu falei, eu tô em um processo assim de mudança mesmo de pensamento, não é nem processo de mudança assim de alinhado, né? Mas hoje o meu processo é muito mais de mudança de pensamento. Meu pensamento ele chega em uns níveis assim horrível, sabe? De tipo, então hoje o meu maior foco é mudar o meu pensamento, a minha forma de agir daqui pra frente, como é que eu vou me colocar diante dos outros, me colocar diante das minhas necessidades também. Porque muitas vezes a gente coloca sempre o outro na nossa frente. O outro a gente pode ajudar, a gente não pode. Eu tava conversando com uma amiga até um dia desse e ela falou assim pra mim, nossa, tem coisas que eu não compraria nem pra mim, mas pros outros eu compraria. Minha amiga fez aniversário e ela ficou me contando que queria uma tal coisa, que era uma coisa não tão barata assim, né? E ela falou assim, eu não compraria pra mim, porque eu acho caro, mas pra ela eu vou comprar pra dar de presente. Então fica essa reflexão, às vezes a gente coloca muito o outro como prioridade. E a gente tem que ser a nossa prioridade, porque a partir do momento que a gente se ajuda, a gente consegue ajudar o outro também. E eu tava conversando um dia desse também com a prima minha, porque eu falei assim, às vezes a gente quer tanto ajudar o outro que a gente esquece de se ajudar primeiro pra aí sim ajudar o outro. Um exemplo, a nossa família é muito de ficar pedindo dinheiro, tá, gente? Isso eu sei que isso acontece na maioria das famílias. Só que se você ficar emprestando, seu dinheiro vai todo embora. Então, assim, ó, faça o seguinte, se ajude primeiro, se dê bem primeiro, pra depois ajudar o outro, sabe? Porque quando você se ajuda, aí sim você tem dignidade, você tem propriedade pra ajudar o outro, você tem recursos.
Porque não adianta tu querer ajudar o outro, aí vai tirar de você, vai ficar assim, vai ajudar o outro, aí o outro continua quebrado, você continua quebrado também, é um ciclo. Então se ajude primeiro, coloque-se em primeiro lugar. Isso é uma coisa que eu tô tentando mudar também. Porque, quantas vezes, né, gente? E hoje, eu já sinto essa diferença. Gente, se eu não quiser ir pra um lugar, eu não vou. Eu falo, eu não vou, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Seja chato. Porque às vezes a gente quer ir só pra impressionar a pessoa. Pô, vai você quer ir? Vai você. Mas é isso, é saber também dizer não. Tenha consciência que você é a principal personagem da sua vida. Cada um tá fazendo o seu, né? E tem pessoas que precisam que pra fazer o seu você faça o que ela quer. E não é assim. Então a gente precisa se colocar em primeiro lugar pra conseguir nos salvar e depois salvar o outro. É isso. Então assim, quando você sentir essa necessidade de mudança, acredite, você tá no caminho certo. Porque o conforto, ele é bom, ele é gostoso, mas às vezes você não quer sair dali, aquilo vai te puxando, te prendendo. Quando você vê, passou 1 ano, 5 anos, 10 anos. Aconteceu algo na minha vida agora que me deixou totalmente desconfortável, me tirou do conforto, mas depois eu parei pra refletir e eu falei, isso aconteceu pra eu acordar. Porque por mais que ali não fosse bom, mas estava confortável. Eu tava confortável. Então aconteceu isso pra eu pensar no que eu vou fazer daqui pra frente. E realmente, agora eu tô com um gás assim maior, justamente porque isso aconteceu. Então, é isso o vídeo de hoje. Comenta aqui o que vocês acharam, se já chegou essa vontade de mudança na sua vida, comenta aqui, compartilha, se inscrevam no canal. Vocês não estão se inscrevendo no canal, né, gente? Vocês estão assistindo os vídeos, eu tô vendo, vocês estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo. Se inscreve, ajuda a gente a virar uma grande comunidade aqui de besteiras, de não besteiras, de estudo, de conversas. É isso. Beijo.